Vamos dar início à nossa série sobre o livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 10. Esse volume ele aborda a parte de geometria espacial. Então aqui no capítulo 1 vamos ver uma introdução e retomar um pouco da parte da geometria plana inicialmente, certo? Vamos lá. Conceitos primitivos e postulados. As noções, conceitos, termos, entes geométricas são estabelecidas por meio de definições, mas em particular, as primeiras noções, ou seja, os conceitos primitivos da geometria são adotados sem definição. Então, adotaremos sem definir os conceitos a seguir. Ponto, reto e plano. O ponto A. O ponto A a gente sabe o que é, né? O ponto a gente sabe o que é. Se eu desenhar aqui, você sabe que é um ponto, que isso é um ponto, que isso é um ponto. Então, ponto a gente não define, certo? Reta também a gente não define. A gente tem uma reta e sabe que é uma reta, certo? E o plano alfa a gente também não define. Saber o que é o plano a gente sabe, certo? No caso desse plano alfa aqui, vocês imaginem o seguinte. Imaginem a parede à sua frente. Seria um plano. Se eu desenhar um ponto aqui e um ponto aqui, eu consigo riscar essa parede, né? Eu risquei esse plano, certo? Seguindo. Do ponto, da reta e do plano, temos um conhecimento intuitivo, então, decorrente da experiência da observação. Já o espaço é o conjunto de todos os pontos. Nesse conjunto, desenvolveremos a geometria espacial, certo? Então, as proposições das propriedades geométricas são aceitas mediante demonstração. Em particular, as primeiras proposições são as proposições primitivas ou postulados, serão aceitas sem demonstração, certo? Então, assim, iniciamos a geometria com alguns postulados relacionados ao ponto, a reta e o plano. Temos aqui, primeiramente, postulado da existência. Existe reta e numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos, certo? Então, vejamos aqui, ó. Eu vou fazer essa reta aqui, ó. Nessa reta aqui, eu posso ter aqui um ponto B, aqui eu posso ter um ponto A, fora dela eu posso ter um ponto C, aqui eu posso ter um ponto D. Então, certo, ó. Numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos, como aqui eu posso ter vários outros pontos, certo? Então, vamos lá. B. Existe plano, e no plano, bem como fora dele, há infinitos pontos. Mesma forma, tem um plano, eu posso ter pontos dentro dele, infinitos pontos, e também posso ter infinitos pontos fora dele, certo? Dentro e fora. Postulado da determinação. Dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles, ou seja, um ponto A e B determina apenas uma reta que passa por eles, essa reta R, certo? R a gente coloca o nome reta R, não precisa ser necessariamente reta R, pode ser reta S, T, R, ou assim vai. E aqui a gente tem a reta AB, certo? Três pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles. Novamente, pegue um exemplo da sua parede à sua frente. Vamos dizer que aqui é uma parede. Se eu riscar aqui um ponto A, um ponto B e um ponto C, eles determinam um plano, certo? Então, esses pontos estão nessa parede. Então, eles são colineares, por quê? Porque pertencem ao mesmo plano. Então, no plano alfa, a gente tem o ponto A, B e C, certo? Seguimos. Postulado da inclusão. Se uma reta tem dois pontos distintos no plano, então ela está contida no plano. Ou, novamente, peguem o exemplo da parede. Se a gente tem um ponto A e um ponto B, com A diferente de B, então a reta AB, temos que o ponto A vai pertencer ao plano da parede, e o ponto B também vai pertencer ao plano da parede. Então essa reta R, ela está contida na parede, ou seja, está contida no plano alfa, certo? Seguimos. Retas concorrentes. Definição. Duas retas são concorrentes se e somente se elas têm um único ponto comum, certo? Então aqui, ó, eu tenho a reta R, certo? E eu tenho aqui uma reta, reta S, e aqui eu tenho uma reta S, certo? Pronto. Deixa eu trocar a cor aqui. Nessa reta tem um ponto em comum aqui, ó, o ponto P. O ponto P é comum às duas retas, então essas retas elas são concorrentes. É a mesma coisa de que eu tenho duas lojas. Quando que uma loja é concorrente à outra? Quando elas vendem o mesmo produto, ou seja, quando vendem um produto em comum, certo? Então aqui no caso dizemos que R interseção S é igual ao ponto P. Então o ponto P está nas duas retas, certo? Retas paralelas. Definição. Duas retas são paralelas se e somente se ou são coincidentes ou são coplanares e não tem ponto comum, certo? Vejam aqui, certo? Esse exemplo aqui. Aqui temos a reta A e aqui a reta B. Elas pertencem ao mesmo plano, certo? O que acontece?
Olhem aí na sua casa, por exemplo, as duas paredes do seu quarto. Temos duas paredes, e em cima temos o teto e embaixo o chão. Se eu continuasse a construção do teto e do chão, vocês veem que eles nunca vão se encontrar, né? Nunca vão se tocar. Então eles são paralelas. Da mesma forma que se eu continuar construindo a parede para cima ou para baixo, elas nunca vão se encontrar. Então são paralelas também, certo? Então aqui a gente tem, ó, o A está contido no plano alfa, o B está contido no plano alfa, a intersecção, ou nome difícil, entre a reta A e a reta B é igual ao vazio, ou seja, nada, não tem nenhum ponto entre os dois. Isso implica que A é paralela a B, certo? Então é isso, pessoal. Por hoje é só isso. Na próxima aula a gente faz uns exercícios e bota um pouquinho mais na cabeça o que significa, certo? Então, até a próxima!